Olá, meu caro, olá, minha cara, tudo bem? Neste vídeo eu vou corrigir algumas questões da Fundação Carlos Chagas de Administração Financeira e Orçamentária. Mas antes, bem rapidinho, não é? Está aí o meu endereço, institutoexpresso.com.br, né? Visite o meu site, seja bem-vindo. Lá você vai ver aqui os cursos que eu estou oferecendo, alguns são gratuitos e outros são, evidentemente, né, um investimento muito importante. Você dá o login aqui e vai para fazer o seu cadastro. Ou então, você pode já diretamente no endereço institutoexpresso.com.br, página-registro barra, e aí você já vai sair aqui, vai fazer o seu cadastro e muito bem-vindo, não é? E vai ficar lá comigo, né? Se você fizer pelos cursos gratuitos, vai ter acesso a todos os cursos gratuitos que eu vou postando no meu site. E certamente também tem um curso muito interessante com uma super promoção para você ficar o ano inteiro comigo, tendo acesso a todos os meus cursos de auditoria, administração financeira orçamentária, contabilidade pública, ADM geral e outros. Professor, vamos às questões, professor. Muito bem, então vamos aí corrigir a nossa primeira questão, né? Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. O limite de gastos de pessoal e endividamento público serão calculados com base nas receitas correntes líquidas, Lei de Responsabilidade Fiscal, que é composta basicamente por receitas. Meu amigo, minha amiga, aqui o examinador já facilitou a vida. Ele falou receitas correntes líquidas. Mesmo que o candidato não tivesse uma fundamentação muito boa, ele ia pensar, puxa, receitas correntes, Lei 4.320/64. Quais são as receitas? São as 8 receitas, que eu sempre falo mnemônico. TC, PAIS, né? Tá certo? E Tocantins. TC, receitas tributárias, receitas de contribuições. PAIS, receitas patrimoniais, agropecuárias, industriais e de serviços. E Tocantins, transferências correntes e outras receitas correntes. Portanto, a alternativa aqui se encaixa perfeitamente, né, nesta situação. É a alternativa Amazonas, olha lá, receitas tributárias, receitas patrimoniais, industriais, agropecuárias e serviços. Logicamente que o examinador aqui não colocou todas as receitas, mas colocou parte delas. Agora, nas demais, nós vamos ver que estão erradas, né? Olha aqui, receitas correntes, agora capital, não, receitas de capital não vão entrar em receitas correntes líquidas, né? Tá certo? Capital também não entram aqui, tá certo? Receitas correntes de capital, esse examinador não é examinador, é uma mãe, né? Receitas tributárias são receitas correntes, receitas patrimoniais são receitas correntes. Agora, operações de crédito, né, tá certo? São receitas de capital. Alienação de ativos, receitas de capital, né? Professor, e por que receitas correntes líquidas? Ora, porque segundo a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, para você contabilizar as receitas correntes líquidas, né, você tem que tirar alguma coisa. Você vai retirar as chamadas receitas tributárias que são transferidas, tá certo? Que não vão pertencer ao ente, e, logicamente, as receitas de contribuições para a Seguridade Social, né? Você vai retirar. Por quê? Não vão computar elas. Eu não posso utilizar esse dinheiro para fazer obras públicas, eu não posso fazer esse dinheiro para fazer investimentos, não é? Então, por isso que tem o conceito de receitas correntes líquidas. É como se o legislador dissesse: olha, são com essas receitas que você pode trabalhar, que o ente federado pode fazer obras, investimentos, desenvolvimento do país e assim por diante, né? Mas você tem que retirar as receitas transferências tributárias e as receitas das contribuições das seguridades, né, dos agentes. Muito bem, vamos para a próxima questão. Questão de Fundação Carlos Chagas, né? Olha lá, o limite de gastos do pessoal foi fixado do seguinte modo, né? As despesas de pessoal global da União, estados, municípios não poderá exceder 60% da receita corrente líquida. Bom, na Lei de Responsabilidade Fiscal, as receitas correntes líquidas, elas são muito importantes para estabelecer os chamados tetos e subtetos de gastos e também os tetos de subtetos de endividamento público, né? Então, por isso que essa conceituação vem logo no início da lei. Agora, aqui ele está tratando do teto de gastos com o pessoal. E aí nós temos a regra genérica que é 50, 60, 60. 50, 60, 60, 50, 60, 60, né, das receitas correntes líquidas.
é o que está na lei, o examinador cobra aí literalmente 50% para a União, 60% para os estados, 60% para os municípios, sendo que este percentual ele ainda vai ser subdividido, tá certo, nos três poderes e no Ministério Público. Então vamos adiante, né? Vamos aqui a analisar cada uma dessas alternativas. A primeira já está errada, porque ele colocou 60% para as três esferas. Não, a União é 50%, então A está errada. B, o limite das despesas com pessoal para o Ministério Público Estadual foi fixado em 2%, devendo a apuração ser efetuada quadrimestralmente. Não é 2% para o Ministério Público, está correto, na esfera estadual. No legislativo estadual é 3%, no judiciário é 6%, e o poder executivo fica com 49%, afinal de contas, é o poder executivo que emprega a maioria dos agentes públicos, né? Tá certo? C, polícia militar, não é polícia civil, né? Saúde, professores, educação, né? Assim por diante. C, né? Então a alternativa B é a correta. O limite de gastos com pessoal para o Poder Executivo Municipal corresponderá a 54%. Estava indo muito bem, mas ele falou receita total arrecadada, receita corrente líquida. Por isso está errado, né? Muito bem. Próxima D. Na esfera estadual, o Poder Legislativo não poderá extrapolar o limite de 3% da receita corrente líquida. Começou muito bem. Excluindo-se da apuração os gastos de pessoal com o Tribunal de Contas do Estado. Está completamente errado. Não é excluindo-se, é incluindo-se, porque Tribunal de Contas é órgão Tribunal de Contas. Não é? Tá certo? É órgão auxiliar do controle externo do Poder Legislativo. Portanto, está no Poder Legislativo, não é? E a alternativa elefante, aí ele fez aqui, cometeu o mesmo erro. Na esfera federal, o Poder Legislativo não poderá extrapolar ao limite de 2,5% da receita corrente líquida, excluindo-se, não é os gastos do pessoal do tribunal, não, é incluindo-se. É incluindo-se. Parece que o examinador não quer que o pessoal do Tribunal de Contas receba, não é? Tá certo? Então a alternativa correta, a alternativa Brasil, né? Professor, mas veja, aqui está falando apuração quadrimestral, perfeitamente, porque a apuração, né, financeira na administração pública, nas finanças públicas, é quadrimestral, são 3 quadrimestres, né? Aqui a fundamentação no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, os limites de gastos, né, por poder federal 2,5%, 6% no judiciário, 2,5% no legislativo, olha, incluindo o Tribunal de Contas, 6% para o judiciário, 40,9% para o poder executivo, né, tá certo? 0,6% para o Ministério Público da União. Muito bem, né? Na esfera estadual nós temos aí 3% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, 6% para o Judiciário, 49% para o Executivo, 2% para o Ministério Público dos Estados. Na esfera municipal, nós temos fácil, não tem Poder Judiciário, não tem Ministério Público na esfera municipal, então 6% para o Legislativo, 54% para o Poder Executivo, né? Tá certo? Então a resposta alternativa Brasil. É lógico que no meu curso extenso eu explico para você e monto uma tabelinha para você decorar esses percentuais de maneira muito fácil. Não vou dar lei seca desse jeito aqui para você, tá certo? Isso aqui é um curso apenas de treinamento. Muito bem. E a próxima questão também caiu no TRE 2015, né? Fundação Carlos Chagas. Considere a legenda PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretriz Orçamentária e LOA, Lei Orçamentária Anual, como se candidato de concurso público precisasse de legenda para saber isso. Meu aluno já vai sabendo, né? Tá certo? Aí olha aqui a pergunta aqui embaixo. Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, esses conteúdos de planejamento devem constar respectivamente de LDO, LOA, PPA, LOA, LDO, PPA, LOA, LOA, LDO, 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 LOA. Ah, professor, tem que associar 2 e 3, né? 2 e 3, isso mesmo, né? Então vamos ver aqui o que ele nos deu. Quais são as afirmações? Critério e forma de limitação de empenho na hipótese legal.
limitação de empenho, você está limitando a criação de despesas. Então, critérios e forma para limitar a criação de despesas, né? Isso tem relação com o chamado equilíbrio fiscal. Muito bem. 2, normas relativas a controle de custos e avaliação de resultados de programas financiados com recursos do orçamento. Controle de custos, para evitar ferir o princípio do equilíbrio fiscal. Demais condições, exigências de transferência de recursos a entidades públicas e privadas também está controlando para evitar, né, aferir o equilíbrio fiscal. Né? Essas três afirmações, né, essas três assertivas, estão no artigo 4º da Lei de da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fazem parte do chamado anexo de metas fiscais, que deve acompanhar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ah, professor, então quer dizer, não é? Isto aqui vai tudo no anexo de metas fiscais, perfeitamente, da LDO, da LDO, da LDO, onde a alternativa correta, a alternativa elefante. Né? Então estão aí três questões muito interessantes, não é? E questões boas de administração financeira e orçamentária que caem corriqueiramente nas provas, né? Principalmente Fundação Carlos Chagas, que ama de paixão, mas lembre-se, as outras bancas também costumam cobrá-las, né? Tá certo? Até o próximo vídeo.